Bom, iniciando mais uma videoaula, né, com questões da Marinha para o quadro de engenheiros da Marinha, né. Temos essa questão aqui de 2013 que ele pede quais são os pontos da circunferência x2 mais y2 igual a 1, né, em que o gradiente de f de x, y igual a x2 sobre 2 mais y2, de forma que ele tenha módulo máximo, né? Para a gente saber se uma função tem módulo máximo, o que nós temos que fazer é derivar essa função e igualá-la a zero, né? Daí a gente tem os pontos máximos e mínimos dessa função, né? Bom, nesse caso aqui, a função f de x, y igual a x2 sobre 2 mais y2. Ele pede que o gradiente dessa função tenha módulo máximo, né? Gradiente de uma função, ele é um vetor, né? E o módulo de um vetor é a raiz quadrada, né, dos somatório dos componentes desse vetor ao quadrado. Por exemplo, se nós temos um vetor x, y, o módulo desse vetor, né, vai ser raiz de x2 mais y2. Bom, o gradiente de uma função, o que é o gradiente de uma função? É a derivada, ele tem esse símbolo, né? E ele é a derivada parcial dessa função em relação a x e a derivada parcial dessa função em relação a y. Se tivesse um z aqui, teríamos d-ROM de f, d-ROM de z. Mas como é uma função do R2, nós paramos por aqui. Bom, d-ROM de f, d-ROM de x é a derivada parcial em relação a x. Ou seja, nós pegamos a função, derivamos em relação a x e consideramos o y constante. Então nós vamos ter d-ROM de f, d-ROM de x, vai ser igual, derivando essa função em relação a x e considerando o y constante, nós vamos ter 2x sobre 2 mais 0, porque o y aqui é 0. 2x, 2 corta com 2, nós vamos ter x. Já o d-ROM de f, d-ROM de y, vamos agora considerar o y, vamos derivar em relação a y e considerar o x constante. Então nós vamos ter 0, porque o x2 sobre 2 vai ser uma constante, mais 2y, ou seja, vai ser 2y. Então o gradiente dessa função, ele vai ser x e 2y. Nós só teríamos que achar o módulo dessa função, né, e derivar essa função e igualar a zero. Mas tem um detalhe, né? Ele pede que esse máximo, esse módulo máximo, esteja dentro desse círculo. Para garantirmos que esse módulo esteja dentro desse círculo, o que nós temos que fazer? Nós podemos parametrizar essa função, né? Poderemos dizer que x é cosseno de t e y é seno
de t. Com isso, eu estou garantindo que x2 mais y2 é igual a 1, ou seja, que ele pertence àquele círculo, já que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. Né? Bom, sendo assim, nós vamos ter o gradiente dessa função, que agora ele vai estar em função de t, né? E aí ele passa a ter uma variável só. Ele vai ser cosseno de t, vírgula, 2 senos de t. Para acharmos o módulo desse vetor, né, nós vamos ter raiz de x ao quadrado, que vai ser cosseno ao quadrado de t, mais 4 seno ao quadrado de t. Bom, podemos fazer o seguinte: em vez da gente ficar lidando com cosseno, seno, a gente pode colocar tudo ou em função de cosseno ou em função de seno, através daquela famosa relação, né? Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t é igual a 1. Eu posso dizer, por exemplo, que cosseno ao quadrado de t é igual a 1 menos seno ao quadrado de t. Com isso, nós vamos ter aqui esse gradiente. Ele vai ser raiz de 1 menos seno ao quadrado de t mais 4 seno ao quadrado de t. Bom, nós podemos agora fazer essa soma aqui, né? Menos seno ao quadrado de t com mais 4 seno ao quadrado de t. Nós vamos ter igual a raiz de 1 mais 3 seno ao quadrado de t, né? Já que 4 menos 1 dá 3. Bom, beleza. Agora o que nós temos que fazer é derivar essa função e igualar a zero. Né? Para derivar essa função, vamos chamar de... Deixa eu transferir essa função para outra página. Então nós temos essa função aqui, nós transferimos para essa página. Vamos chamar essa, em vez de colocarmos, para poder facilitar a derivação, colocarmos raiz, vamos colocar 1 mais 3 seno ao quadrado de t elevado a meio. Né? Derivando isso, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, vamos derivar, vamos jogar esse meio para cá, vai ficar meio menos 1, vai ficar menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro. Né? Então, nós vamos ter d de Heron de f xy sobre dt vai ser igual a meio, né? 1 mais 3 seno ao quadrado de t elevado a menos meio, porque meio menos 1 vai dar menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro. Ora, vamos derivar o que está ali dentro. O que está ali dentro é 1 mais 3 seno ao quadrado de t. Né?
derivando isso aqui, esse daqui é 0, né? Esse daqui eu multiplico 2 vezes 3, fica 6 mais 6, seno de t vezes a derivada do seno, que é cosseno de t. Então nós vamos ter 6, que multiplica seno de t, cosseno de t. Bom, isso aqui, eu posso cortar esse 6, com esse 2 aqui, nós temos 3 seno de t, cosseno de t. Então vai ficar derivada do módulo da função vai ser igual a 3 seno de t, cosseno de t, dividido pela raiz de 1 mais 3 seno ao quadrado de t, né? Já que elevado a menos meio é a mesma coisa que dividir pela raiz, né, dessa expressão que nós estamos vendo aqui. Bom, para a gente saber os máximos e mínimos dessa função, isso aqui tem que ser igual a 0. O denominador, para ele ser 0, o numerador vai ser igual a 0. Né? Então, podemos dizer que 3 seno de t, cosseno de t, tem que ser igual a 0. Né? Bom, quando é que essa função vai ser igual a 0? Basta a gente analisar o ciclo trigonométrico. Né? Nós temos aqui o seno, o cosseno, né? E o seno aqui. Ora, aqui é o ângulo 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, né? Ou 0. Bom, para ele ser igual a 0, basta que um dos dois seja 0. Né? E um dos dois vai ser 0 exatamente quando ele estiver nesses pontos aqui. Né? E esses pontos, eles são todos múltiplos de quê? De π sobre 2. Então, ele vai ser 0 quando t for igual a 1k, né? Inteiro, que multiplica π sobre 2. Né? Esse k vai ser um número inteiro. Então, quando t for igual a 1k, vai ser um número inteiro. Essa função vai ser 0, só que tem um problema. Eu não sei se essa função vai ser máximo ou mínimo. Eu sei que vai ser ou máximo ou mínimo. Ainda mais se tratando de funções seno e cosseno, a gente sabe que ele oscila entre máximos e mínimos. Né? Só que ele pede o máximo da função. Então, para a gente saber o máximo da função, a gente vai ter que voltar lá naquela expressão original da função. Né? Ou seja, a gente vai ter que voltar lá no módulo de f, deixa eu botar aqui, f de x e y, que eu coloquei em função de t. Né? O módulo dessa função, que é esse módulo que ele quer que seja máximo, é raiz de 1 mais 3 seno ao quadrado de t. Ora, o que nós vimos aqui anteriormente é que esse k é um número inteiro. Né? Agora nós vamos analisar quando essa função estiver aqui ou aqui. Né? Se esse k
for um número ímpar, ou melhor, vamos começar pelo número par. Se o K for um número par, o que acontece? O número par vai cortar com esse 2 aqui e ele vai estar entre 0 e π, certo? Se ele vai estar entre 0 e π, o que nós temos? O cosseno vai ser sempre 1 e menos 1, mas o seno, né, vai ser 0. Né? Nessa região aqui, o seno é 0. Né? Quando ele for 0, ou π. Então, se K for par, 3 seno ao quadrado de t vai ser 0. Então, nós vamos ter o módulo de x vírgula y. E aqui eu sei que seno ao quadrado de t vai ser igual a 0. E aí nós vamos ter raiz de quê? 1, né? 1 mais 0, que vai ser raiz de 1, que vai ser igual a 1. 1 positivo, né? Já que é uma raiz. Bom, agora, se o K for par, ou melhor, se o K for ímpar, o que nós vamos ter? Ora, se ele for ímpar, ele não vai cortar com esse 2. Então, ele vai ser sempre múltiplo de π sobre 2. Vai estar entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Né? Ou seja, o seno, nesse caso aqui, ele vai ser 1 ou menos 1. Como o seno está elevado ao quadrado, vai ser sempre 1. Né? 1 elevado ao quadrado vai ser 1. Então, se o K for par, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que esse seno aqui vai ser seno ao quadrado, vai ser 1, então nós vamos ter raiz de 1 mais 3. Raiz de 1 mais 3 é raiz de 4, que é 2 positivos. Ora, então, eu não sabia que se esses valores, quais valores vão ser máximos e mínimos. Analisando essa função, eu sei, 2 é maior do que 1. Então, os valores máximos desse módulo só pode ser quando K for ímpar, né? Que ele vai ter um valor igual a 2, que é maior que 1. Esse aqui vai ser um valor mínimo, né? E esse aqui é o máximo, que é que o problema pede. Né? Ora, quando ele for, se eu disse, voltando lá, eu disse que x é igual a cosseno de t, né? E y igual a seno de t. Quando ele for, e o t vai ser igual a um k, ele vai ser igual a um k ímpar, né? Que multiplica π sobre 2. Ora, se ele for um k ímpar que multiplica π sobre 2, o que nós vamos ter aqui? Vou botar aqui k ímpar. Eu sei que ele vai estar entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Né? E o cosseno vai ser 0. O seno dele, né? Ou vai ser 1 ou vai ser menos 1. Então, quais são os pontos da circunferência? Vai ser pontos em que ele vai ser 0, né? Ou melhor, deixa eu colocar aqui para ficar mais claro. Eu tenho os pontos da circunferência, que eu vou chamar de C, x, y. Né? X é igual a cosseno, y é igual a seno de t. Se ele está nesses pontos aqui, o x vai ser sempre 0, né? E o y
que é seno de t, ou ele vai ser 1, ou ele vai ser, deixa eu botar aqui, C máximo, ou ele vai ser 0, ou ele vai ser menos 1. Então, 0, 1 e 0, menos 1. Esses são os pontos da circunferência em que o módulo vai ser máximo, né? Que é a letra A. Né? Se vocês gostarem, eu espero o like de vocês. Grande abraço para todos e um feliz 2018.